como que é o líquor que a gente está acostumado, todo mundo lauda, né, de uma maneira super básica. Inicialmente, é antes e pós-centrifugação. Vou dar um exemplo real. Teve um médico agora recentemente do Rio de Janeiro, bateu uma foto, me mandou no Telegram para mim, e falou: João, olha esse laudo aqui. O líquor tinha cor, contagem de leucócitos, hemácias, separação em polimorfo, linfomono e proteína, glicose e cloreto. Só essas informações. A clínica do paciente era uma clínica difícil, que se o líquor fosse feito de uma maneira nova, profissional, ele com certeza naquele momento traria ajuda, tá? E por que eu vou explicar isso? Porque todos nós estamos acostumados com esse tipo de laudo aqui, ó. Contagem antes e pós-centrifugação, cor e aspecto. Cor e aspecto são importantíssimos, porque tem patologias que levam a xantocromia, tem patologias que levam a eritrocromia, tem patologias que mantêm-se incolor. Então a gente tem que ficar atento a isso, tanto antes como pós-centrifugação. Essa pós-centrifugação é uma maneira de retaguarda em relação ao acidente de punção, que eu já falei para vocês que o acidente de punção é uma adivinhação laboratorial. Se você não conversa com o médico, então você não é um licorologista profissional. O licorologista profissional, ele conversa laboratorial, ele conversa com o médico, ele discute, o médico avisa em relação ao acidente. Leucócitos e hemácias, aqui a gente tem também a contagem de fungos quantificada. E a citologia diferencial. Nessa citologia diferencial, muito assim, menos ainda, né, o número de laboratórios que fazem uma citologia profissional diferencial. A maioria libera polimorfo linfomono. Não existe esse equívoco, gente. Esse líquor não deve ser realizado dessa maneira. É um erro muito grave liberar polimorfo linfomono, porque você passa batido em muitas informações importantes, relevantes. E eu costumo dizer, a diretriz da nossa Masterclass em Licorologia Laboratorial é que a gente faz a diferença nos pequenos detalhes. Tem momentos que eu identifico 3 células no citológico que me direcionam um caminho completamente diferente do que estava sendo pensado sobre o paciente. E aí você muda toda a conduta com o médico, conversa com ele, discute, passa os casos, tá? Então essa citologia aqui, com todas as células que a gente já comentou, é o que deve ser feito, é o mínimo que deve ser feito. Polimorfo e linfomono é um equívoco muito grande, tá bom? Então vem glicose, proteína, pandi e cloreto. Todo mundo está acostumado com isso. E na proteína aqui, a maioria dos laboratórios ainda coloca um range de 15 a 45. Lembrem, a concentração de proteína conforme o local da punção, lombar, suboccipital, ventricular, um líquor de dreno, tem todos os valores de referência diferentes. Além do local de punção, as idades interferem nos valores de proteínas. Quando o recém-nascido é pré-termo, quando ele é pós-termo, quando ele tem dias, quando ele tem semanas, quando o paciente idoso, senil, lá há mais de 60 anos, ele tem uma concentração de proteínas diferente, tudo isso tem que ter, o licorologista laboratorial tem que ter o conhecimento.